Atos capítulo 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isto provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nesta reunião estava também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente dele e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado? Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fique sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo e de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele a quem as Escrituras Sagradas diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e veio a ser a mais importante de toda. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabia que era homem simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podia dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com ele. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir ao assunto. E eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais fale com ninguém a respeito de Jesus. Então o chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João respondeu: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Dizemos: obedecemos aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos,
Voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes do sacerdote e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos junto a Deus, dizendo: Ó Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe nele. Tu fizeste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e o Pôncio Pilato se ajuntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. E eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ainda ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá ao teu servo confiança, para que anunciemos corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar, a fim de que, por meio do poder do teu nome, do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus.